Olá, eu sou o Will e você está no Diário MEI. Hoje vamos aprender o que são variáveis e operadores. E como sempre vamos ver isso na prática. E para isso, vamos aprender como utilizar a saída serial do Arduino, para que possamos monitorar nossos resultados. Bora lá? Com a ideia do Arduino aberta, iremos primeiramente aprender a configurar a porta serial, para que possamos ver os resultados dos nossos testes no monitor serial presente na ideia do Arduino. Em nossa placa não precisamos fazer nada, basta ligá-la com o cabo USB. Já em nosso código, utilizaremos o comando para inicializar a comunicação serial no setup. Sua sintaxe é serial.begin e entre parênteses a velocidade de comunicação. Sua sintaxe, como pode notar, é bem simples. Hoje utilizaremos a velocidade de comunicação de 9600 bits por segundo. Então nosso código ficará serial.begin, abre parênteses, 9600, fecha parênteses. Existem outras velocidades de comunicação com valores padronizados, entretanto nesse momento não nos aprofundaremos nisso. Agora, vamos aprender a imprimir um valor ou um texto a partir de nossa comunicação serial. Para isso, utilizaremos o comando serial.print. Sua sintaxe é serial.print e entre parênteses o que será impresso. Note que o serial, tanto no serial begin quanto no serial print, começa com um S maiúsculo. Note também que quando desejamos imprimir um texto, devemos escrevê-lo entre aspas duplas. Por exemplo, serial.print e entre parênteses, abre aspas, resultado, dois pontos, fecha aspas. Já quando vamos imprimir um número, uma operação ou uma variável, não devemos utilizar as aspas. Por exemplo, serial.print, abre parênteses, 2, fecha parênteses. Vamos ver os resultados? Para isto, basta compilar e carregar o nosso código. Uma vez carregado, vamos abrir o monitor serial do Arduino. Para isso, vamos clicar em Ferramentas e depois em Monitor Serial. Ou podemos simplesmente clicar no ícone superior direito na ideia do Arduino, que no tema clássico é uma lupa, já com o tema escuro é um símbolo de prompt de comando. Lembrando que temos uma aula ensinando a instalar o tema escuro. Para isto, basta clicar no card. Dessa forma que o monitor serial mostra pra gente, fica difícil de ver, né? Então por isso vamos utilizar o serial.print ln. O ln no final do serial.print faz ele escrever a próxima informação na linha de baixo. Vamos alterar o segundo serial.print para o serial.print ln. Agora vamos testar o nosso código. Assim fica bem melhor, né? Falaremos agora de operadores. E para facilitar ainda mais nosso aprendizado, executaremos nosso código no setup. Pois uma vez que ele é de execução única, fica mais fácil visualizar o que estamos realizando. Começaremos pelos operadores aritméticos, ou seja, veremos operadores responsáveis por realizar adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeiro realizaremos uma adição. Para isso é bem simples, vamos utilizar o comando serial.print, como já vimos, e o símbolo de soma. Ficará assim, serial.print e entre parênteses 2 mais 2. Se carregarmos nosso código e executarmos ele, veremos seu resultado. Vamos conferir? No monitor serial é mostrado o número 4, como já era esperado para essa adição. Agora, vamos testar os outros operadores? Para isso, vamos utilizar o serial.print ln e atualizar o serial.print que utilizamos. Para a subtração, utilizamos o sinal de menos, serial.print ln e entre parênteses 2 menos 2. Para multiplicação, o asterístico, serial.print ln 2 asterisco 2. Para divisão, utilizamos a barra, serial.print e entre parênteses 2 barra 2. Vamos conferir os resultados? Os resultados, como esperado, deram 4, 0, 4 e 1.
Podemos ainda utilizar o sinal de porcentagem, que nos dará o resto da divisão. Por exemplo, se dividirmos 26 por 5, teremos o resultado da divisão 5 e restará 1. Serial.println e entre parênteses 26 porcentagem 5, vamos encontrar como resultado 1. Vamos conferir? Pronto, encontramos 1 conforme o esperado. Vamos testar agora uma expressão matemática. Serial.println e entre parênteses 2 mais 2, asterisco 3. Vamos carregar o código? Note que o resultado foi 8, ou seja, primeiro ele realizou a multiplicação e depois a adição. Agora vamos deixar a soma entre parênteses. Vamos carregar o código. O resultado foi 12. Isso porque agora ele primeiro fez a operação de adição e depois a operação de multiplicação. A ordem de execução de operação no Arduino é sempre multiplicação, divisão, adição e subtração. Com os operadores de comparação, fazemos testes nos quais encontramos como resposta 1 ou 0, que é respectivamente verdadeiro ou falso. Temos os operadores de diferente, menor, menor ou igual, igual, maior e maior ou igual. Vamos testá-los na prática? Serial.println 2 diferente de 2. Serial.println 2 igual a 2. Serial.println 2 menor que 3. Serial.println 3 menor que 2. Serial.println 2 maior ou igual a 3. Serial.println 3 menor ou igual a 3. Note que 2 diferente de 2 é falso, pois são iguais. 2 igual a 2 é verdadeiro, pois são iguais. 2 menor que 3 é verdadeiro, pois 2 é menor que 3. 3 menor que 2 é falso, pois 3 é maior que 2. 2 maior ou igual a 3 é falso, pois 2 é menor que 3. 3 maior ou igual a 3 é verdadeiro, pois 3 é igual a 3. Vamos carregar e conferir os resultados? Os resultados saíram como esperado. Consegue agora compreender melhor o que vimos na aula do If/Else? Fizemos um teste de verdadeiro ou falso. Como condição para nosso LED acender, o botão deveria estar pressionado, ou seja, em high. Quando a leitura do botão era igual a high, ou seja, a comparação era verdadeira, o botão acendia. Deixo no card a aula do If/Else, caso ainda não tenha visto. Os últimos operadores que veremos são os booleanos, que são o de não lógico, de e lógico ou de ou lógico. Eles servem para negar uma condição ou para testar mais de uma condição simultânea. Por exemplo, serial.println e entre parênteses exclamação e entre parênteses 2 igual a 2. Serial.println entre parênteses exclamação entre parênteses 2 igual a 3. Serial.println e entre parênteses 2 igual a 2 e comercial 2 maior que 3. Serial.println 2 igual a 2 barra 2 maior ou igual a 3. No primeiro exemplo, teremos que a resposta é falsa, pois estou negando uma comparação verdadeira. O segundo exemplo será verdadeiro, pois estou negando uma comparação falsa. No terceiro exemplo, será falso, pois, para que seja verdadeiro, a primeira comparação e a segunda devem ser verdadeiras. Já no quarto caso, será verdadeiro, pois a primeira comparação ou a segunda devem ser verdadeiras. Consegue perceber a diferença do e do ou e o intuito da negação? Na aula de If/Else, utilizamos o comparador e para diferenciar quando um botão era pressionado
de quando dois botões eram pressionados juntos, se lembra? Vamos conferir os resultados? Vamos carregar e ver no monitor serial. Perfeito, conforme esperado. Bom, você já deve estar se perguntando, beleza, mas toda vez que for fazer uma operação vou ter que refazê-la? Isso não consumiria rapidamente toda a memória do microcontrolador? E se eu quiser utilizar um valor obtido de um sensor, precisarei processá-lo todas as vezes que for utilizá-lo? E a resposta é não. Para isso temos as variáveis. As variáveis são como gavetas, nas quais podemos armazenar uma informação. Para declarar uma variável, sua sintaxe é tipo nome. Neste caso, apenas criamos a variável, mas não colocamos nada dentro dela, ou seja, não atribuímos um valor a ela. Para criar e atribuir um valor para ela, sua sintaxe fica tipo nome igual conteúdo. Neste caso, além de criarmos a variável, estamos atribuindo um valor para ela. Note que agora utilizamos o operador matemático igual, apenas um igual, no qual falamos que aquela variável é igual a algo. Para o nome da variável, temos que seguir algumas regras. Um nome de variável pode conter letras do alfabeto, minúsculas ou maiúsculas, dígitos de 0 a 9 e o caractere underscore. O primeiro caractere da variável não pode ser um número, deve ser uma letra ou um underscore. A linguagem do Arduino é case sensitive, isto é, diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Palavras reservadas não podem ser nomes de variáveis, como por exemplo loop setup, que são palavras reservadas. Quanto aos tipos de variáveis, veremos hoje o bool, o char, o byte, o int e o float, que são as principais variáveis a se conhecer para programarmos no Arduino, principalmente no Uno. O bool é uma variável que armazena apenas dois tipos de informação, que serão verdadeiro ou falso. Uma bool ocupa 1 byte na memória. Para declarar se o estado é verdadeiro ou falso, podemos utilizar 1 e 0, como vimos anteriormente, ou true e false. Um exemplo muito bom para o bool é como um interruptor de lâmpada, que só possui dois estados, ligado ou desligado. Vamos declarar uma bool e atribuir o valor verdadeiro para ela. Bool teste igual a true. Agora vamos imprimi-lo. Serial.print ln entre parênteses teste. E vamos brincar com ela utilizando o operador lógico de negação. Para isso, vamos chamar nossa variável. Agora não utilizamos o tipo, apenas o nome da variável, e atribuímos o valor que desejamos. Assim, teste igual negação teste. E vamos imprimi-la novamente. Serial.print ln entre parênteses teste. Vamos compilar e ver o resultado. Olha que legal, com o operador lógico de negação, invertemos o valor do nosso bool. O tipo char também ocupa um byte na memória. Ele serve para armazenar um caractere, por exemplo, a letra A. Para isso, criamos uma variável, char letra igual a A. Note que a letra deve ser escrita entre aspas simples, ou podemos utilizar o número correspondente na tabela A, mas podemos utilizar de forma simples até o caractere 127. Para isso, vamos criar uma nova variável, char letra 2 igual 66. 66 é a letra B. Vamos imprimir essas variáveis e testar. Serial.print ln entre parênteses letra. Serial.print ln entre parênteses letra 2. Olha que legal, funcionou perfeitamente. Vamos conhecer agora o byte, que, como seu próprio nome sugere, ocupa 1 byte na memória e pode abrigar valores inteiros de 0 até 255. Vamos criar algumas variáveis byte e atribuir um valor para elas.
imprimi-las e testá-las. Quando vamos criar várias variáveis do mesmo tipo, podemos declarar o tipo só na primeira e separá-las por vírgula, dessa forma. Byte 1 igual a 1, vírgula, 2 igual a 2, vírgula, 3 igual a 5, vírgula, 4. Vamos imprimir A1 somando com A3. Serial.println, entre parênteses, 1 mais 3. Agora vamos atribuir a 4 que ela é A2 somada a 1. 4 igual a 2 mais 1. E vamos imprimi-la também. Serial.println, entre parênteses, 4. Agora vamos carregá-la para testar. Pronto, os resultados saíram igual ao esperado. Viu como é fácil criar e manipular variáveis? O tipo int, assim como o byte, abriga valores inteiros. Porém, no Arduino, ele ocupa 2 bytes na memória e, portanto, pode armazenar valores de menos 32.768 até 32.767. Por exemplo, int inteiro igual a 10.000. Serial.println inteiro. Podemos modificar a variável int, acrescentando algum modificador antes do seu tipo. Por exemplo, o unsigned, que deixa os seus números de 0 até 65.535, ou seja, apenas positivos ou sem sinal. Unsigned int segundo igual a 50.000. Serial.println segundo. Ou, por exemplo, o long int, que converte uma variável inteira de 2 bytes para 4 bytes, podendo assim armazenar valores de 2.147.483.648 até 2.147.483.647. No Arduino, podemos declarar uma long int de duas formas. Long int test igual 1 milhão ou long test2 igual 2 milhões. Isto mesmo, o compilador do Arduino subentende que uma long é uma long int. Também podemos fazer uma unsigned long int ou unsigned long para podermos armazenar valores de 0 até 4.294.967.295. A escolha do tipo de variável é muito importante, pois independente do valor que ela abriga, ela ocupará o mesmo espaço na memória. Por exemplo, se atribuirmos o valor 1 a uma long int, ele ocupará os mesmos 4 bytes na memória que o valor 1 bilhão. Isto porque quando criamos uma variável, um espaço na memória é reservado para ela. Então escolha bem o tipo de memória que vai utilizar. Aliás, utilizar uma variável e tentar abrigar um valor maior que ela suporta, por exemplo, se tentar abrigar o valor 1 bilhão a uma variável do tipo byte que só consegue armazenar valores até 255, causará erros inesperados na execução do seu projeto. Por fim, temos o float. Esse tipo de variável ocupa 4 bytes na memória. Seu grande diferencial é que ela trabalha com pontos flutuantes, ou seja, com casas decimais. Por exemplo, float decimal igual 1.23456. Note que na programação utilizamos ponto para separar casas decimais, ok? Vamos criar outra float para fazermos algumas operações com elas. Vírgula decimal 2 igual 1.45623. Serial.println, entre parênteses, decimal mais decimal 2.
serial.println, decimal, dividido, decimal 2. Serial.println, decimal multiplicado, decimal 2. Vamos carregar e compilar. Você deve ter observado que aparecem apenas duas casas decimais, certo? Podemos mudar isso. No comando serial.print, depois da operação, podemos colocar vírgula e o número de casas decimais que desejamos. Vamos inserir 3, 8 e 10. Vamos testar? Conferiu as contas na calculadora? Deu tudo certo? Não? Quase? Os resultados são um pouco diferentes porque o float possui 6 a 7 dígitos de precisão, ou seja, os 6 a 7 primeiros dígitos decimais são precisos e o restante deve ser desconsiderado. Isso se dá pela forma que o microcontrolador realiza as operações matemáticas. Mas acredito que 6 casas decimais são uma precisão suficiente para todos os projetos que irá desenvolver. Até porque você não está projetando um foguete para a NASA, né? Ou está? A última coisa que precisamos ter em mente é que existem variáveis globais e locais. Por exemplo, se declararmos uma variável dentro do setup, não será possível utilizá-la na função loop, pois ela está restrita à função setup, ou seja, ela é uma variável local. Agora, se declararmos ela fora das funções, ela é tida como variável global e pode ser acessada por qualquer função. Vamos tentar? Int i igual a 2. Serial.println i. Vamos compilar e carregar nosso código. Esse erro é porque o compilador tenta encontrar uma variável que não existe naquela função. Agora vamos alterar o código para termos uma variável global. Vamos carregar. Pronto, o código compila normalmente e ao abrirmos o monitor serial, ele funciona perfeitamente. O uso de variáveis locais ou globais depende do que estamos realizando e, portanto, dependerá de cada situação. Conheci e sabia utilizar todos os operadores que vimos hoje, entendi as variáveis, sabia como utilizá-las. Dúvidas? Me conte aqui nos comentários. Agora é só praticar bastante as variáveis e experimentar. Compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que estão aprendendo a programar. E se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações e receber os próximos vídeos. Estes gestos ajudam o canal a crescer. Aquele abraço, fui!